Hello everybody, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre religião. Eu me considero uma pessoa cristã porque eu acredito em Cristo, entende? E aí eu gostaria de falar um pouco sobre algumas principais religiões que eu já frequentei e a minha opinião sobre cada uma delas, porque eu acho que é necessário a gente falar os pontos positivos e negativos das coisas, né, pelas quais a gente tem, eu acho que a honra de experimentar durante a nossa trajetória, na nossa vida, né, como ser humano e como ser humano, porque a gente é ser humano, né. Enfim, esse vídeo vai ser mais de uma conversa mesmo. Eu vou expor minhas opiniões, falar o que eu acho sobre determinadas coisas das religiões e tudo mais, tá? A primeira que eu vou falar é as Testemunhas de Jeová, porque quando eu era criança, essa foi a religião que eu frequentei, que eu experimentei, que eu aprendi muitas coisas também. E minha família materna, ela frequenta, assim, uma parte frequenta até hoje o Salão do Reino. Uma contextualização básica antes de expressar minha opinião sobre as religiões. Então, vamos lá. Testemunhas de Jeová são uma denominação cristã conhecida por sua interpretação única da Bíblia e por suas práticas de evangelização. História e origem. Surgiram no final do século XIX nos Estados Unidos a partir de um movimento de estudantes bíblicos liderados por Charles Taze Russell. Originalmente eram conhecidos como Estudantes da Bíblia. Em 1931, eles adotaram o nome de Testemunhas de Jeová para se diferenciar de outros grupos e enfatizar o uso do nome de Deus, Jeová. Crenças fundamentais. Interpretação da Bíblia. As Testemunhas de Jeová acreditam que a Bíblia é a palavra infalível de Deus e a única autoridade em questão de fé e prática. Elas rejeitam a doutrina da Trindade, que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não parte de uma Trindade. Reino de Deus. Eles acreditam que o reino de Deus será estabelecido na terra e que apenas 144 mil pessoas irão para o céu, enquanto os demais fiéis viverão eternamente em um paraíso na terra. Práticas religiosas. As Testemunhas de Jeová são conhecidas por sua evangelização porta a porta e pela distribuição de publicações como a Sentinela e Despertai. Elas não celebram feriados tradicionais como Natal e Páscoa e têm regras rígidas como a recusa de transfusões de sangue e a neutralidade em questões políticas. E a organização, ela é feita por um corpo governante, um grupo de anciãos que determina as doutrinas e práticas do grupo com base em sua interpretação da Bíblia. As congregações locais são supervisionadas pelos anciãos e os servos ministeriais, e todos os membros são voluntários sem clero pago. Presença global. As Testemunhas de Jeová estão presentes em mais de 240 países, com cerca de 8,5 milhões de membros ativos, incluindo aproximadamente 900 mil no Brasil. Elas têm forte ênfase na educação bíblica e na pregação. Então, assim, isso é um pouco da contextualização da religião para vocês entenderem de que parte o meu entendimento sobre a religião. E assim, a minha experiência não foi tão positiva quanto eu gostaria que fosse, porque lá dentro a gente aprendeu várias coisas, dentre elas a empatia. Eu acho que eu aprendi muito sobre a empatia com o próximo lá, e eu acho que respeito com os mais velhos e educação no geral. Acho que essas foram as principais coisas, os principais pontos positivos que eu aprendi dentro dessa religião. E os pontos negativos é que eles, por exemplo, criam uma imagem, quer dizer, eles mostram a imagem de Deus, né, na nossa... Eles criam e a gente entende, a gente interpreta, né, de uma forma. A forma que eu interpretei foi que Deus, ele é responsável por julgar as suas atitudes e por dizer o que é certo e o que é errado, e aí, dependendo do que você fizer, você vai ter consequências, entende? Então, assim,
Eu acho isso um pouco problemático para uma criança, né? Porque a gente realmente não sabe o que é certo e errado quando a gente na nossa infância. E eu acho que os verdadeiros responsáveis por falar isso pra gente são os nossos pais. E eu acho que tem coisas que a igreja prega que são erradas, que não são tão erradas assim, sabe? Se colocar na balança com outras coisas, algumas outras coisas pesam mais. Uma coisa que a gente não podia fazer dentro da religião é comemorar datas, né? Por exemplo, Carnaval, São João, aqui no meu caso, aqui da minha cidade, né, que a gente comemora São João, que a gente é nordestino e paraibano, enfim, a gente não comemorava, né, pelo menos no período que eu tava no salão, e aí não comemoramos Páscoa também, nem Natal, Ano Novo, essas datas, assim, a única comemoração que, assim, a maior, se eu não me engano, é a comemoração da morte de Cristo. Que se chama assim, aí vai passando o vinho e vai passando um pãozinho pra representar o corpo e o sangue, se eu não me engano, de Cristo, enfim. E eu acho isso muito problemático, porque as festas comemorativas são as principais pontes de socialização, né, quando a gente, enquanto ser humano mesmo, gente, porque não é só quando a gente é criança, sabe, eu acho. E eu acho que isso foi um ponto negativo que realmente mexeu um pouquinho, porque quando eu ia pra uma festa de aniversário, porque a gente sente uma necessidade de comemorar as coisas da vida, né? Eu acho que é normal. Quando eu ia, gente, eu voltava derrotada, assim, meu Deus vai me, né? Nem imaginava o que ele ia fazer comigo, porque eu fui pra uma festa de aniversário, sabe? Isso era muito desesperador, porque eu ficava imaginando ele me observando, assim. Uma das coisas que eles pregam, né, que a religião prega, que tipo, ele tá te observando, ele sabe de tudo, entendeu? E aí, né, eu ficava com essa culpa dentro de mim e não sabia como não ficar mesmo, sabe? E outra coisa também, que na verdade foi um ponto positivo, que ao invés de ter essas festas comemorativas, tinham os congressos, tinham as reuniões nas casas dos anciãos. Então, assim, socialização tinha, sabe? Só que uma parte do humano é comemorar em festas, né, em datas, e eu acho que é muito necessário. Então, principalmente por isso também, eu não seguiria de novo essa religião. Eu não seria testemunha de Jeová. Gente, os congressos eram, assim, eventos muito legais, sabe? A gente ia pra outras cidades. Eu ia com minha família, porque minha família aqui era, né? E aí era bem legal, sabe? Era uma experiência muito boa. E hoje em dia eu não me imagino mais, né? Mas foi uma experiência boa. Mudando um pouco o foco, né? O Salão do Reino aqui da minha cidade é localizado em frente ao cemitério. E aí isso foi um probleminha pra mim, porque quando eu era, assim, até hoje eu tenho a imaginação fértil. Então, quando eu tô pensando muito em uma coisa, eu sonho com aquilo. E aí eu tive um sonho terrível com o Armagedon, que é basicamente o dia em que tudo vai se acabar, né, gente? Acho que todo mundo sabe que é o pior dia, que é o dia do fim, né? O fim de tudo. E aí, na religião é posto que vai ter um dia que tudo vai acabar e vai ser só guerras e etc. E diziam que Deus vai, tipo, mandar as pessoas, né, pro céu e né? E aí eu sonhei com esse dia. E foi o pior sonho da minha vida. Porque na época eu tinha perdido uma tia recentemente. E aí foi uma experiência muito ruim, sabe? Não gostei de jeito nenhum. Porque, primeiro, eu vou contar como era mais ou menos o sonho. A gente tava lá no salão. E aí do nada começava tudo a se quebrar. E se quebrar. E era guerra, era, né? Muita coisa ruim acontecendo. E aí, como o cemitério era de frente e era posto na Bíblia
que os mortos iam, né, iam ressuscitar e iam para o céu, tal, e etc. Os mortos, gente, tudo como tava lá, né? Eu não vou nem saber descrever como é que eles estavam, mas estava uma coisa terrível, entende? E aí eles se levantavam e começava lá um terror. Era um filme de terror, gente. E aí eu acordei toda suada, me tremendo e desejando que isso nunca mais acontecesse. Eu fui orar, né? Aí eu começava a oração: Santo, Santo e Altíssimo, Senhor dos Exércitos. Ou então Santo, Santo e Altíssimo Jeová, Senhor dos Exércitos, sabe? E foi como a minha instrutora, que era a mulher que me ajudava nas lições lá porque a gente tinha instrutores para nos ensinar coisas da Bíblia e tudo mais, e aí foi como ela me ensinou a orar. Começava sempre assim, aí no final era: eu te peço isso em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Enfim, ai gente, é bem pesado, né, falar de religião, mas enfim, essa foi a minha experiência, né? Não tenho mais nada pra falar sobre, só que foi traumática na minha infância, porque eu não conseguia fazer nada. E aí quando eu saí, eu senti um peso saindo das minhas costas, sabe? Sobre as Testemunhas de Jeová é isso. Agora sobre evangélica eu não participei muito. Vou ser sincera com vocês que eu só ia quando eu ia pra casa da minha tia, e eu não ia pra os cultos no geral, sabe? Eu ia mais pra os era tipo uma escolinha, sabe, que tinha para as crianças. Eu não lembro como é o nome disso, mas realmente tinha essas escolinhas, e aí você ia para desenhar, para ler historinhas bíblicas e tudo mais. Então, sobre essa religião, eu não tenho muito o que falar, mas eu sei que tem pessoas dentro que são muito hipócritas, porque elas pregam uma coisa lá no dia do culto, e nos outros dias estão fazendo coisas mais erradas do que se não tivesse indo para o culto, sabe? Gente, sobre o catolicismo. O catolicismo é a maior religião do Brasil, com uma rica história que remota à colonização portuguesa e uma influência significativa na cultura e sociedade brasileira. A história dele no Brasil. O catolicismo foi introduzido em 1500 com a chegada dos portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral. E desde o início, a religião foi utilizada como uma ferramenta de catequização dos povos indígenas, como parte do projeto colonial português. Os jesuítas, franciscanos e outras ordens religiosas desempenharam papéis cruciais na evangelização e na criação de aldeamentos conhecidos como missões, onde ensinavam a doutrina cristã e os costumes europeus. Influência cultural e social. Exerceu uma influência significativa na cultura, educação e política do Brasil. Durante o período colonial e imperial, o catolicismo foi a religião oficial, mudando a organização da sociedade e as cerimônias públicas. Festividades populares como o Círio de Nazaré e a Festa do Divino refletem essa influência, mesclando elementos religiosos com tradições locais culturais. Situação atual. Atualmente, apesar de ser a maior religião do Brasil, a proporção dos católicos tem diminuído nas últimas décadas. O catolicismo enfrenta vários desafios, como a perda de fiéis para outras religiões e a crescente secularização da sociedade. No entanto, ela continua a ser uma parte fundamental da identidade cultural brasileira, com muitos ainda se identificando como católicos, mesmo sem praticarem a religião ativamente. Resumindo, o catolicismo no Brasil é uma religião com uma história rica e complexa que continua a influenciar a sociedade brasileira, apesar das mudanças nas dinâmicas religiosas e contemporâneas. A minha experiência no catolicismo foi boa, né? Só que eu não me identifiquei muito com a religião. Inicialmente, eu fui convidada pela minha amiga para participar só de uma missa, que é como chamam as reuniões, que eu chamava no salão, né? A missa é onde todo mundo vai aos domingos e às quartas, pelo menos no catolicismo, né?
para poder ouvir a palavra do Padre e etc. A minha primeira experiência foi muito boa, gente, eu não vou mentir. Foi uma experiência incrível porque, assim, durante a missa tem muita música e eu sou uma pessoa, né, muito ligada à música, sempre fui. E eu gosto de cantar também, então assim, parte da minha trajetória, né, no catolicismo, as pessoas me chamaram pra cantar na igreja, só que eu não fui porque, gente, eu não queria seguir com a religião. Então assim, uma das coisas muito significativas quando eu fui pela primeira vez foi a música, que foi um dos principais motivos de eu ter gostado tanto. Eu acho que a missa é um lugar onde você vai pra realmente dedicar a tua semana, e eu acho que tentar tirar o peso, né, da semana anterior, porque a gente sabe que durante o dia a dia a rotina é muito cansativa e tudo mais, e a missa é um bom lugar pra você espairecer, entendeu? Só que eu acho que você tem que ir de peito aberto pra sentir o que realmente ela tem a oferecer. Eu não costumava acreditar muito nos santos, então eu acho que um dos principais motivos por eu não querer ser católica é por conta dessa falta de crença nos santos. Só que tem uns que eu acredito e outros que não. Eu acho que se você é católico, eu acho que você tem que acreditar em todos, talvez. Não sei se eu falei uma coisa muito errada, mas enfim. Sobre o catolicismo, eu acho que tem muita gente hipócrita, assim como no evangélico, porque, assim, pelo que eu vejo na minha cidade, as pessoas vão pra missa no domingo ou nas quartas, e quando é sábado, sexta ou qualquer outro dia, elas estão pregando coisa horrível que realmente Deus, Jesus e Maria, né, não, obviamente, né, não concordariam, gente. Então eu acho que assim, você ser católico e ser hipócrita é complicado, viu, gente? Então, resumindo, eu não seria católica pelos santos, que eu não acredito em todos, só em alguns, pelas pessoas dentro da missa, dentro da igreja, que são muito hipócritas, e eu não suporto hipocrisia, embora eu seja às vezes. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que seguir o que o nosso coração fala, né? E eu pretendo pesquisar sobre diversas outras religiões para ver se eu me identifico com alguma. Caso eu não me identifique, eu posso acreditar no que eu quiser, entendeu? Enfim, gente, eu acho que cada pessoa tem a liberdade de acreditar no que ela quiser. Essa foi a minha experiência com essas 3 religiões. Na verdade 2, né? Porque uma eu mal estive perto. E é isso. Eu acho que o catolicismo, a testemunha de Jeová, o evangelho, eu acho que todas as religiões do planeta são importantes em determinados locais. São importantes para o desenvolvimento humano e são importantes porque são o combustível de algumas pessoas para não desistir diariamente. Então, eu gosto muito desse lado das religiões. Gente, é isso. Vale ressaltar que eu não sou batizada, eu não sou formada em nada, entendeu? Aqui nesse vídeo eu tô apenas expondo a minha opinião e meu ponto de vista. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.